fazer da cidade um espaço que se gosta, um espaço onde é bom viver, acima de tudo, preservar aquilo que é mais autêntico. Catarina de Portas é uma das nossas convidadas de hoje, dizendo isso exatamente, que foi uma das pessoas que melhor preservou a vida portuguesa. Como é que foi estar a acompanhar a Monocle, por exemplo, que aconteceu este fim de semana, e escolheram exatamente Lisboa para falar de qualidade? Eu acho que muitas vezes nós não nos apercebemos quando as coisas estão demasiado à nossa frente. E nós que vivemos em Lisboa queixamos muitas vezes de muita coisa. O trânsito, isto, está sujo, Mas nós muitas vezes não nos damos conta das coisas incríveis que nós temos. Nós temos uma cidade que está a 20 minutos da praia, nós temos uma cidade que ainda é genuína, que é autêntica, que não é igual às outras todas, que tem imensa personalidade, imenso caráter e que está hoje, de facto, no índice das cidades com melhor qualidade de vida da revista Monocle, que é um índice anual, que já se afirmou. Apesar da crise económica, apesar de acharmos que cada vez mais a cidade está distante, não é verdade. Os turistas também nos têm dito isso. Os estrangeiros têm-nos ensinado a gostar do sítio onde vivemos? Eu acho que sim, acho que os estrangeiros também nos têm ensinado a gostar das nossas próprias coisas, porque nós muitas vezes também vemos-las tanto que já não as conseguimos de facto ver. E portanto, isso também tem acontecido. Obviamente, o turismo tem subido imenso na cidade de Lisboa nos últimos anos. E porquê, Catarina? Qual é que acha que são os fatores que faz trazer tanta gente a Lisboa? Há primeiro uma razão muito prática, não é? As low costs decidiram apostar em Lisboa, não é? Portanto, primeiro de tudo, isso primeiro que tudo. E depois as pessoas que chegaram nesses aviões, de repente perceberam que era uma cidade muito simpática, que era... Eu lembro que uma vez encontrei no Laos uma inglesa que me disse: eu estive no outro dia em Lisboa e vou voltar para o mês que vem, porque é um sítio que tem a melhor, por exemplo, tem a melhor relação qualidade-preço em termos de vinho e de peixe. E é uma coisa de uma simpatia, e isto e aquilo, e as pessoas estavam absolutamente encantadas, não é? Portanto, há essa descoberta. Agora, obviamente, o turismo tem perigos também, não é? Porque nós hoje em dia vivemos num mundo onde cada vez viajamos mais para chegar a cidades que estão cada vez mais iguais. Ao sítio de onde acabámos de sair, não é? As lojas são as mesmas, portanto, esta globalização tem vários tipos de efeitos e esse é um deles. E uma das coisas que se falou muito, por exemplo, este fim de semana, na conferência da Monocle, e eu achei isso muito interessante, foi exatamente que as cidades, muitas vezes o que conta não é o projeto, o grande projeto, o grande palácio, a grande sala de espetáculos encomendado ao arquiteto extraordinário daqui ou dali. Não é isso, são as pequenas coisas que fazem diferença no dia-a-dia, mas no dia-a-dia das pessoas. Os jardins, por exemplo, a Monocle já deu várias vezes importância aos quiosques, que é um dos meus projetos também, os quiosques de refresco, e sobretudo ao facto de Lisboa ter recuperado esses quiosques. E de facto sítios onde se passava sem parar. Hoje em dia são sítios que muitas vezes eram recantos ou recantos de jardins, são sítios que são mais seguros, porque está lá alguém, está lá aquela presença, existe um espaço onde nos podemos sentar, podemos beber uma limonada, um café, trazer o cão, estar com as crianças, não é? E às vezes são essas pequeninas coisas que são tão mais importantes do que os grandes projetos. Olhando para, por exemplo, o projeto da Catarina Portas com a Vida Portuguesa, trazemos até para o nosso olhar recordações, memórias da nossa infância e que agora voltam a estar, obviamente, nas nossas casas. Essa questão da identidade, é isso que os estrangeiros procuram também em Lisboa? É referências identitárias daquilo que nós somos? Absolutamente. Por isso é que eu acho que o turismo é uma oportunidade incrível de preservar a nossa diferença. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. E porque os turistas procuram isso, procuram aquilo que não têm, procuram aquilo que é diferente daquilo que conhecem, não é? E, portanto, é uma oportunidade de ouro para isso. Hoje em dia, eu fiz a loja para portugueses, hoje em dia, porque o turismo tem estado a aumentar, também isso coincidiu com a crise,
Portanto, os portugueses hoje em dia também gastam um bocadinho menos dinheiro, ou pelo menos gastaram nos últimos anos, mas os turistas, por exemplo, tornaram-se grandes clientes da loja. E depois há sempre uma história para contar, não é, Catarina? À volta de cada, sei lá, sabonete, de cada vinho, de cada prato, há sempre uma história aqui nesta loja. Eu estou há 10 anos nessa pesquisa e é isso que me apaixona, é conhecer as fábricas, é perceber como é que as coisas foram criadas, o que é que lhes aconteceu, porque há aqui outra coisa, é que de facto é possível contar a história de um país também pelos objetos de consumo, não é? Pelos produtos que as pessoas consumiram, gostam, preferem, ou não gostaram, ou nunca quiseram, enfim, isso também nos faz descobrir coisas divertidas sobre... Histórias pessoais e até relevantes sobre quem nós somos. Obrigada, Catarina Portas. Nada, obrigada eu. Há um mundo de histórias para contar numa loja como esta, porque há um mundo de histórias para contar sobre, por exemplo, a cidade de Lisboa, uma das preferidas dos estrangeiros, onde se diz que se mora e que se gosta.